boa noite. Estamos iniciando novamente mais um programa Direito em Sua Casa, o programa que leva informações jurídicas para dentro dos seus lares. Lembrando sempre que as nossas pautas são, na maioria das vezes, sugeridas pelos telespectadores que entram em contato com a TV e sugerem. São programas de relevância geral e hoje está aqui dividindo comigo essa entrevista o Dr. Marcelo, advogado da área trabalhista, com mestrado, doutorado. Então, a área trabalhista é com ele, professor dessa disciplina. E temos também aqui hoje como entrevistado, boa noite, seja bem-vindo, Mário Dalzotti, que ele é o presidente do Sindipetro, Paraná e Santa Catarina. Vamos fazer aqui um bate-papo relacionado a essa crise no setor petrolífero. Na realidade, a crise é endêmica, está em todos os setores, né? E passo a palavra para o meu colega, Dr. Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui, Mário, nos agraciar aqui com a sua experiência. Eu inicio essa conversa com o companheiro Mário, sempre de uma forma muito tranquila, para abordar no seguinte aspecto. A gente, todos os dias, quando vê o noticiário, está ávido por notícias, já se percebe, inclusive, colocaram uma alcunha muito ruim, fala de petrolão, fala-se em crise e sempre colocando a Petrobras como vilã. Do ponto de vista de você, como presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, Mário, o que você tem a dizer sobre, primeiro, a crise da Petrobras, se é que ela existe, sobre os números que a gente está vendo de recuperação da Petrobras e o que ela representa para o Brasil, falando para todas as pessoas entenderem um pouquinho melhor isso, Mário. Então, Marcelo, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, mas é sempre importante a gente estar levando o nosso ponto de vista para a sociedade de maneira geral e essas oportunidades nem sempre a gente tem na grande mídia, em tudo que a gente gostaria de estar passando. Realmente se tocou num ponto muito importante com relação ao que está acontecendo nos últimos 2 anos em relação à Petrobras, que na grande mídia você vê batendo muito forte na imagem da companhia em todos os sentidos, né? Não só da questão da corrupção, mas realmente parece que tem um interesse de diminuí-la de importância, talvez para vender a um preço mais baixo ou alguma coisa nesse sentido. Há uma inversão muito grande aí, que de vítima a empresa passa a ser vilã, na palavra dele. Isso. A Petrobras, a gente sabe que a sociedade tem um carinho muito especial pela Petrobras, né? Desde a década de 50, quando começou a questão do petróleo é nosso, da importância de você ter uma empresa integrada no Brasil do setor petróleo, onde ela produz e distribui o derivado de petróleo, produz o petróleo, refina e distribui nas diversas regiões do país. Isso criou uma noção de que a Petrobras é muito importante, e realmente ela é muito importante para o Brasil. Ela representa 13% do PIB hoje, né, nacional, sem essa questão do desinvestimento e essa sequência de baterem, né, nessa questão petrolão e justiça e corrupção, diminui muito a autoestima do trabalhador petroleiro. Isso a gente sentiu na prática, né? Nós, como representantes dos trabalhadores, a gente percebeu que no começo foi uma pancada muito grande nos trabalhadores, né? Na própria autoestima, de sentir vergonha de usar esse uniforme. Esse uniforme é do trabalhador petroleiro. Estou aqui representando, dizendo que a gente tem muito orgulho ainda de usar esse uniforme. Temos que ir para a mídia e defender a Petrobras, porque ela é muito maior do que todos esses casos de corrupção e que vem sendo diuturnamente batido pela grande mídia. Isso é importante, esses espaços, para a gente estar mostrando que nós temos orgulho, sim, queremos que todos os culpados que sejam julgados de forma correta e que devolvam principalmente o que roubaram, o que desviaram da Petrobras para os cofres da empresa. E com certeza tem muito reflexo dessa crise que vive
A Petrobras hoje dá corrupção, mas não é só essa parte que... Não é só a corrupção que está na crise. A gente sabe que a crise é mundial, né? O setor petróleo. De fato. Doutor, eu acho que é interessante a gente... Sabe-se, né, que com relação ao trabalhador efetivo da Petrobras, o concursado, acho que ele é seletista na Petrobras, tivemos perda de postos de trabalho, e na questão terceirizada isso foi muito grande. Como é que está o panorama hoje, principalmente aqui na cidade de Araucária? Então, vou começar falando a nível nacional, né? O primeiro impacto dessa questão toda do desinvestimento proposto no plano de negócio da companhia, que é isso que a gente está tentando bater, explicando que não é o momento de desinvestir, de vender ativos da empresa e tudo mais, justo porque eu falei da crise mundial, a oferta de ativos muito alta no mundo, isso cai o preço dos ativos no mundo inteiro, então não é hora de vender. O impacto imediato que teve com essa reestruturação e essa nova prática de gestão que está sendo implantada na Petrobras, o primeiro impacto foi no trabalhador terceirizado, que representa hoje 3/5 do total de efetivos diretos na empresa, inclusive atividades fins, e por isso que a nossa batalha, né, no Congresso para regularizar a terceirização, né? A gente é contra a forma que eles querem regularizar, não a regularização em si, porque a gente sabe que o trabalhador terceirizado tem menos benefícios, bem diferente a relação, não tem uma certa estabilidade que a gente tem. Então a gente sabe que nós temos que defender essa questão dos terceirizados, e quem recebeu o primeiro impacto. Pra você ter uma ideia, tem em números nacionais cerca de 100 mil postos de trabalho já sumiram só por conta dessa nova reestruturação, incluindo a indústria naval, por óbvio, que é uma coisa que também incomoda muito o mercado, que é o conteúdo nacional e a construção de plataformas e navios pela Petrobras aqui no Brasil, com um preço mais caro, mas gerando emprego e renda no Brasil. E isso está complicado. Em Araucária, praticamente já sentiu nessa última parada que teve aqui na refinaria, onde houve uma redução de postos de trabalho, né? A gente sabe que essa redução de custos, como está sendo proposto, de 15% no primeiro momento e 30% no segundo, é menos gente fazendo mais coisa. A gente sabe que é isso, a terceirização. É interessante, inclusive, você acabou, sem saber, se antecipando a uma das questões que nós temos aqui, que é exatamente sobre o reflexo da terceirização. Eu vou deixar essa questão com o nosso colega aí, que é mais versado. Vamos explorar um pouquinho mais aqui o conhecimento do nosso amigo Mário Dalzotti. Vamos explorar. Eu só queria fazer um pequeno adendo, se você me permitir. A primeira coisa, esses malfeitos, esses desvios citados pelo Mário, só para, antes de voltar nesse tema, qual a opinião dele, se de repente é algo que a gente sabe que já vem de décadas, que ocorria mal feito na Petrobras, até por gente, às vezes, até concursada mesmo, a importância de se deixar investigar, como está se deixando, que é inédito na história desse país e profundamente nas investigações. Qual é a posição do Sindipetro acerca dessa investigação profunda que está ocorrendo? Então, foi aquilo que eu falei, a questão da corrupção, e ela está dentro de todo o serviço público. Não é só uma empresa ou só a estatal Petrobras, né? Você veja bem, essa investigação da Lava Jato, ela começou sendo uma investigação para investigar lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E nós não vimos um traficante preso, né? Então você começa a cair num certo descrédito. Ela se transformou na Lava Jato da Petrobras. Até aí tudo bem, nunca houve tamanha investigação desse porte. E nós sempre pedimos isso, é uma pauta do movimento sindical, o combate à corrupção.
E damos o maior apoio, não passamos a mão na cabeça de ninguém, queremos punição, que vá para a cadeia e que principalmente devolva o dinheiro para a Petrobras, e vamos dar total apoio na investigação, a investigação séria. E queremos isso. As pessoas que foram lá indicadas, seja lá por quem, que sejam punidas e devolvam o dinheiro. Isso nós queremos. É interessante, né? Na nossa pauta é essa. É interessante que deixemos claro assim, né, que estamos falando sobre questões totalmente apartidárias, né? Porque hoje, como estão muita discussão política, não é esse o nosso foco, né? E que, de certa forma, esses envolvidos lá, nós temos de todos os partidos, todos os credos, então, que seja feito realmente isso aí, né? Ao final, quem deve seja punido exemplarmente e que a Petrobras continue tocando o barco, né? Agora... Torcemos para isso. Torcemos para isso. Doutor Marcelo, sobre esses reflexos da terceirização nessa roupagem de hoje, né? Companheiro Mário, eu queria que você nos falasse um pouquinho o seguinte: temos em voga o PL 4330, que tende a acabar com essa discussão de meio e fim, que a gente já achava ruim, o que era meio e o que era fim, e ainda pode piorar, a gente vai sentir saudade dessa discussão. E o PL 4330 me parece que se aproveita do momento político do país de falar, e se põe em voga essa discussão que seria permitida a terceirização, que destaque se a terceirização já existe. Inclusive, eu acho que na Petrobras o número de terceirizados é muito maior que o número de trabalhadores efetivos, e os acidentes de trabalho acabam ocorrendo com essa categoria, que também são trabalhadores e precarizados, que acabam tendo seus direitos minorados e tal. Qual que é a posição até da FUP, que eu sei que você foi já membro integrante da Federação Única dos Petroleiros, e qual é a posição hoje do Sindipetro acerca dos terceirizados do PL 4330, e se existe um plano de vocês para atuar junto a esses trabalhadores? Nós temos uma relação muito boa com os representantes dos trabalhadores aqui na nossa região, que é o Sindimonte, que é de Araucária, e sempre estamos juntos, fazendo trabalhos juntos, justamente para não ter tanta diferença. A gente sabe que a terceirização, nós usamos um termo muito no começo não, sempre, a precarização também, né? Esse PL 4330 que você fala, e o PLC 30 que está no Senado, que está vindo também, escancarando de vez, abrindo as portas da terceirização no Brasil, vai ser muito prejudicial. A gente chama de PL da escravidão, porque é isso que vai ser colocado. A gente vê a diferença na prática. Hoje, em números de acidentes, só no sistema Petrobras, de cada 10 acidentes, 8 são com companheiros terceirizados. De cada 5 mortes no sistema, 4 são trabalhadores terceirizados. Então, isso é um impacto da terceirização, essa precarização da mão de obra, essa falta de treinamento, o rodízio muito forte de mão de obra, troca de empresas, é muito complicado. Uma relação muito diferenciada para trabalhadores que trabalham lado a lado. E abrindo, né, conforme está sendo proposto lá no Senado e na Câmara dos Deputados, você vai escancarar de vez. Aí não vai ter conceito de atividade fim e meio, acaba com a categoria como um todo. É isso que está sendo proposto. Nosso tempo é curto, de fato teríamos muito mais a falar, né? Passo a palavra, doutor, para as tuas considerações, né? Eu queria também, se o Mário pudesse nos falar mais um pouquinho, algo que as pessoas têm, e me parece que a terceirização acaba indo muito nesse sentido. Assim, o que a gente percebeu é que houve um investimento muito grande no pré-sal, e até se terceirizou muito nesse momento em que o pré-sal avançou. Mas, assim, primeiro, o que é o pré-sal e o que ele representa para o Brasil? Em si, agora que tem um plano do governo, a gente está percebendo que o governo vai centralizar todo o investimento dele somente no segmento do pré-sal. Há um posicionamento específico do Sindipetro acerca desse investimento centralizado apenas no pré-sal agora, Mário? Bom,
O pré-sal talvez seja a maior riqueza do povo brasileiro, né? A maior descoberta de petróleo dos últimos 20 anos no planeta Terra. Então tenha uma expectativa de que com a legislação da partilha você direcionar isso para os problemas sociais do país, principalmente a saúde e a educação, e é uma grande riqueza que está lá embaixo da terra, e quem descobriu, quem prospectou, quem vai explorar isso no momento atual é a Petrobras, apesar de que tem alguns projetos de lei no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília que querem tirar a Petrobras como operadora disso. Eu acho que é uma perda muito grande se isso acontecer para o povo brasileiro. E o pré-sal, por ser essa grande riqueza, vai transformar o Brasil num dos maiores produtores de petróleo do mundo, já é, né, com o que já foi descoberto, está entre os maiores detentores de reservas de petróleo, mas achamos que o petróleo, ao preço que está, não tem que ser o objetivo maior do governo brasileiro ou da gestão da Petrobras, explorar ou delinear esses recursos todos para o pré-sal, no momento. Seria agregar valor e conseguir vender derivados com um preço muito melhor para retorno financeiro para o país, né? Transformar o Brasil num exportador de commodities, como sempre foi, um país colônia talvez, novamente, exportar o óleo bruto e importar derivados pouco adianta, né? É voltar aos séculos passados, né? Quando o Brasil sempre exportou commodities e nunca derivados. O mais do mesmo, né, da nossa história. Isso para o trabalhador petroleiro, a gente entende que é errado, né? A forma que está sendo conduzida. Mas então há uma luz no fim do túnel. Quero agradecer imensamente a participação aqui do nosso amigo Mário Dalzotto, que fala com conhecimento de causa, meu amigo doutor Marcelo. Alguma consideração breve? Eu queria só, Gomes, perguntar para o companheiro Mário, só 30 segundos, se ele pudesse falar para a gente, os desafios de, no meio dessa turbulência toda, se estar em negociação coletiva quando se, entre aspas, se ataca a todo instante a Petrobras, e os desafios do senhor como presidente desse importante sindicato, em que já se vê um alvoroço para também começar a fazer com que os sindicatos sejam mal vistos também pela sociedade, e colocando que o sinal que é estadual, que as pessoas do Paraná inteiro estamos assistindo, e os trabalhadores petroleiros, diretos e indiretos também, tem muita importância o que o senhor vai dizer para esses trabalhadores e para a sociedade, uma negociação coletiva no meio de toda essa turbulência, a responsabilidade do Sindipetro e da FUP. Então, tanto a nossa federação, que reúne 12 sindicatos a nível nacional, e o nosso sindicato em especial, nós estamos buscando uma defesa da empresa nessa negociação coletiva. A gente sabe que estamos em database, 1º de setembro é a nossa database, mas queremos o fortalecimento da empresa. Historicamente, o nosso acordo coletivo, nossos benefícios que nós conquistamos ao longo do tempo, sempre foi baseado numa empresa forte. Então nós queremos que a empresa continue sendo forte, continue sendo a propulsora do desenvolvimento nacional, para nós também termos benefícios com isso e termos um acordo digno, em condições dignas de trabalho e de segurança. Óbvio que muita gente não entende você fazer a defesa da empresa, nós não temos ambiguidade nenhuma com isso, nós vamos para frente da refinaria, se precisar nós vamos fazer greve em defesa da Petrobras, porque a forma que está sendo conduzido no momento está errada, né? Então você esquece um pouco a questão do reajuste salarial, esquece um pouco a questão dos teus benefícios, nós já temos hoje, sem medo de errar, o melhor acordo coletivo do Brasil, então manter esse acordo. E vamos discutir a questão de reajuste e tudo mais no momento oportuno, e no momento agora vamos focar nossas energias na defesa
da Petrobras e do Brasil. Maravilha. Muito obrigado novamente, Mário Dalzotti. Obrigado, doutor Marcelo. Nós que agradecemos. Com isso, está encerrado o nosso programa. Muito boa noite a todos em casa e ficamos por aqui com o Direito em Sua Casa. Até a próxima. Abraço.